Olá, queridos alunos, queridas alunas. Que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje vamos fazer uma revisão sobre os gêneros textuais. Relembrar aí várias aulas que nós tivemos sobre diversos gêneros. Então vamos lá. O que são gêneros textuais? De acordo aí com Marcuski, os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos. São textos materializados em situações comunicativas recorrentes. Então, os gêneros textuais são os textos que nós usamos diariamente para nos comunicarmos. Neste momento aqui, nós estamos fazendo uso de gênero textual. Estamos fazendo uso de um texto. É impossível nós não usarmos textos no nosso dia a dia, certo? E esses textos eles podem ser verbais, não verbais, podem ser escritos, falados. E durante o dia a gente encontra diversos, tá? Por exemplo, existem os gêneros textuais em textos narrativos, que são aqueles textos que contam uma história. Então, eu trouxe aqui o livro de Chico Buarque, Chapeuzinho Amarelo, inspirado aí no conto muito famoso Chapeuzinho Vermelho. Então, o conto é um texto narrativo aí e é um gênero textual. Outro exemplo também de texto narrativo é a fábula, que conta uma história aí, todo o enredo, só que as personagens são os animais. E lá no fim da história tem uma moral. Então, eu trouxe aqui a fábula A Lebre e a Tartaruga. Temos também gêneros textuais que são encontrados nos textos descritivos. O que são os textos descritivos? Aqueles textos onde nós descrevemos alguma coisa. Por exemplo, o diário. Estou lá descrevendo, contando um pouco do meu dia. Hoje em dia é mais difícil o uso desse diário com cadeado e tudo, não é? Mas se a gente prestar atenção, lá nas redes sociais, os blogs e outras redes, como por exemplo o Instagram, é uma forma também de diário, onde a pessoa está lá, principalmente nos stories, contando ali um pouco do seu dia. Então, o diário é um gênero textual, o relatório. Então, fiz uma viagem com a minha turma lá da escola, por exemplo. Fui visitar o Museu do Mamulengo, lá em Glória do Goitá. Então, quando eu voltei, a minha professora solicitou um relatório. Então, eu vou relatar ali tudo o que eu vi na viagem, tudo o que eu aprendi. Então, o relatório também é um tipo, na verdade, um gênero textual. Temos também os gêneros textuais em textos expositivos, onde eles têm a intenção aí de expor alguma coisa. Por exemplo, lá no dicionário, que é outra coisa. Tem um dicionário impresso, que hoje em dia eu acho muito difícil também as pessoas usarem, mas é sempre bom, de vez em quando, olharmos esse dicionário, pesquisarmos as palavras, porque lá a gente encontra o quê? Diversas palavras, então a gente pode observar o acento, a gente pode observar a ortografia, e aí melhorar o nosso vocabulário. Mas, quem não tiver o dicionário impresso, pode também recorrer à internet. Então, temos aí diversos dicionários online. Então, o verbete, que é o quê? Cada palavrinha que se encontra no dicionário é um gênero textual também. Então, por exemplo, aqui, o verbete cumprimentar. Então, o dicionário traz aí os significados, pode trazer a separação de sílaba, informa a classe gramatical a qual pertence o verbete. Temos também aqui a notícia. É um gênero jornalístico, né? Um gênero textual que ele vai apenas expor ali um fato, um acontecimento. Lembrando aí que a notícia a gente não pode exprimir, né, as nossas opiniões, não pode dar além do que aconteceu. Então, eu tenho que expor apenas o que aconteceu. Não posso emitir ali a minha opinião. Então, a notícia é aí um gênero textual.
Temos também os gêneros textuais em textos argumentativos, que é aquele que aí sim vai entrar a nossa opinião, nosso ponto de vista. O mais conhecido é a redação. Então, trouxe aqui um exemplo, uma folha de redação do Enem. E aí, nós observamos o tema pedido e ali escrevemos o nosso texto argumentativo, falando sobre determinado tema pedido, né? Então, a redação também é um gênero textual. O artigo de opinião, que aí entra como gênero jornalístico, muito presente aí em revistas, jornais, também na internet, né? E também é um gênero textual. Gênero textuais em textos injuntivos, explicando como se faz, como, por exemplo, aqui uma receita. Então, a receita faz muito parte do nosso dia a dia, principalmente também na internet. Estou trazendo muito essa questão da tecnologia para a gente ver que os gêneros textuais estão presentes de diversas formas. Então, a receita, a gente está lá navegando e, de repente, encontramos alguma pessoa explicando, né, como se faz uma receita, como se faz um prato novo, e a gente vai ali aprendendo, anotando. Então, a receita também é um gênero textual. Uma regra de jogo, comprei ali um joguinho novo para brincar com os meus irmãos, com os meus primos, né, com os meus filhos, um exemplo. E ali eu vou ler a regrinha do jogo para aprender e jogar direitinho, também é um gênero textual. E de tanto a gente falar internet, temos aqui o avanço tecnológico. Então, todos os dias acontecem transformações no nosso dia a dia. Então, todos os dias, gêneros textuais podem deixar de existir para dar espaço a outros gêneros textuais. Entra aí também os gêneros digitais. Por exemplo, tem um gênero textual que são as mensagens. Então, antigamente, nós usávamos muito a mensagem do celular, mas o SMS. Então, assim, hoje em dia, se a gente for ver, não tem lá, não está funcionando mais como uma comunicação entre os amigos, entre os familiares. Às vezes chega lá uma mensagem da operadora ou outra coisa, mas não tem essa função que tinha. Por quê? O SMS ele foi substituído hoje pelo WhatsApp, porque são mensagens instantâneas, mais rápidas. Né? A comunicação acontece ali imediatamente. Então, vamos aqui definir gêneros digitais agora. Com o desenvolvimento tecnológico, novos suportes e gêneros são adaptados ou criados, no intuito de dar suporte a essas tecnologias. Assim, gêneros digitais é o nome dado a uma nova modalidade de gêneros textuais, que surgiu com a internet dentro do hipertexto, o que viabilizou a criação de novos espaços para a escrita, possibilitando um hibridismo entre a escrita e a leitura. Quando ele fala aí, pessoal, de hipertexto, quer dizer o quê? Essa possibilidade de a gente navegar e visualizar diversos textos no mesmo ambiente. Por exemplo, vou lá visitar o blog de uma escritora. Então, ela traz ali um poema, por exemplo, ou um texto de sua autoria. Lá embaixo, ela apresenta um link. Então, ela diz, clique aqui para visualizar, por exemplo, o book trailer do meu livro. Então, eu clico e lá sou direcionada para o YouTube, onde eu vejo a apresentação do livro dela. Então, hipertexto é isso, essa mistura de textos onde eu posso navegar e conhecer ao mesmo tempo. Posso clicar num link, vou conhecer uma foto, um vídeo, outro texto. Tem muito isso no site da Wikipédia, onde a gente coloca lá para pesquisar alguma coisa e tem uns linkzinhos azul, onde eu vou clicando e já vou sendo direcionada para outras coisas, ou para outra informação sobre um escritor que eu estou pesquisando, ou para um conceito. Vai depender lá, é um jogo de palavras interligadas, né? Na verdade, um jogo de leitura, de escrita ali, interligados, para facilitar aí a minha aprendizagem. Então, exemplos de gêneros digitais aqui. Esse aqui é um post lá do Instagram. Então, a gente sabe que no Instagram a gente pode colocar a foto, pode colocar também a legenda. E as pessoas podem comentar, podem curtir. E ali existe uma interação, uma comunicação entre as pessoas. Então, eu
coloquei a foto de um livro que eu terminei de ler e quis fazer uma resenha literária contando um pouco sobre esse livro. Vai que alguma pessoa ali se interessasse, gostasse da resenha e quisesse também ler. Então, o livro foi Abecedário Poético de Frutas, de Rosiana Murray. Aí coloquei umas frutas lá e postei. E do outro lado eu fiz a legenda contando, ó. Este livro é uma verdadeira salada poética de frutas. Muito saudável, não? A escritora ama colocar frutinhas nas árvores para alimentar os passarinhos que vão visitá-la. E isso é verdade, ó. Rosiana Murray, ela sempre coloca frutinhas lá perto das árvores da casa dela para que os passarinhos possam ir lá visitá-la e aí ela se inspira para criar suas histórias. Então, gente, o post aí é um gênero digital e textual também, porque por ele ser digital, não quer dizer que ele não seja textual, estão unidos. A legenda ali é um gênero textual e os comentários das pessoas também. Veja só aqui. Temos aqui o SMS, que já foi falado, que foi trocado pela mensagem do WhatsApp ou até pelo direct do Instagram, coisas mais rápidas, né? Então, foi trocado aí. Temos também as lives, no tempo da pandemia. Tinha o quê? Muitas lives, muitas pessoas em casa sem poder sair. Então, elas encontraram outras possibilidades, né, de trabalhar, de se socializar. Então, um gênero textual que surgiu aí, com mais ênfase mesmo, foi a live. Então, no Instagram podia fazer, no YouTube e no Facebook. Vamos praticar um pouquinho aqui. Temos aqui a fábula, como já foi dito, é um gênero textual narrativo, onde conta ali um enredo, só que os personagens são os animais. Então, ó, a fábula é uma narrativa curta, que tem como principal característica a presença de personagens animais que se comportam como humanos. Leões, raposas, ratos, gatos, formigas, entre outros. Ela trata de temas variados e sempre termina com uma moral da história, para que os leitores reflitam. Então, eu trouxe aqui o Rato do Campo e o Rato da Cidade, foi recontado por Ruth Rocha. As fábulas, elas são textos bem antigos. Então, assim, muitos escritores costumam recontar do seu jeitinho. Inclusive você, se você quiser recontar qualquer fábula, do seu jeitinho você pode recontar também por meio de poemas. Então, Ruth Rocha recontou aqui, ó. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo, vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas. O rato da cidade convidou a ir morar com ele, dizendo: tenho muita pena da pobreza em que você vive. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas. Quando entrou uma pessoa com 2 gatos que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. O rato do campo disse, quando o perigo passou: eu vou para o meu campo. Prefiro minhas raízes e ervas na calma às suas comidas gostosas com todo esse susto. Então, a moral foi: mas vale mago no mato que gordo na boca do gato. Então, vamos refletir um pouquinho. Quem são as personagens aí, né, principais dessa fábula? Então, como vimos, 2 ratinhos. Já é o ratinho da cidade e o ratinho do campo. E segundo o texto, por que o ratinho da cidade convidou o ratinho do campo para morar com ele? Isso, porque ele vivia pobremente de raízes e ervas no campo, né? De acordo com o ratinho rico, ele achava isso. E que personagem disse a frase: tenho muita pena da pobreza em que você vive? Isso mesmo, o ratinho da cidade. Vamos reler agora esse texto a seguir, o trecho, né? Lá se foram os 2 para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Nesse trecho, a palavra destacada se refere, essa palavrinha onde, está se referindo aos 2 ratinhos, à cidade, à casa ou a um lugar distante? Ó, lá se foram os 2 para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita, justamente ali, a cidade.
E assim finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima aula.